Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura. Aqui é o Gustavo Fioco e, obviamente, sempre bem acompanhado com nossos amigos Fernando Chaves. E aí, Chaveira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para falar de um assunto bem bacana com novos convidados. Muito bom. E nosso amigo também, sempre presente, Carlos Aguiar. Carlão, tudo bom? E aí, Fioco? E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos mudar a ordem para não ficar chato. Depende se você tá na Austrália, onde você tá ouvindo isso aqui, né? Pra dar aquela... Boa. E hoje com a gente aqui 2 convidados. Um já esteve com a gente no episódio 7, né? Já tem um tempinho se a gente olhar para trás, mas está de volta, matando saudade. O nosso amigo Alexandre Capel, coordenador de Data Science da Neogrid. Fala, Capel, tudo bem aí? Tudo bom, pessoal? Como é que tá todo mundo aí? Tudo bom. E o Marcelo Oliveira, gerente de dados da Neogrid. Primeira vez aí, Marcelão, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá de onde você esteja escutando, né? E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem. Bem-vindo aí, cara. Bom ter vocês. Aqui a mesa cheia, hein? 5 pessoas, é o recorde de pessoas sentando nessa mesa, nossa mesa virtual aqui do podcast, né? Vou começar com você, Capel, se você pudesse apresentar de novo para o pessoal, talvez quem não te conhece aí do episódio 7, que recomendo que vocês ouçam, mas fala um pouquinho de você, Capel, se você puder, pra gente. Tudo bom. Eu sou coordenador da área de estratégia e data science, né? Então toda a parte de estratégia de dados e também toda a ciência em cima desses dados atuam meus times, né? Que eu tenho tanto data science e data owner trabalhando comigo. E esse desafio, né, de dados é muito grande, né, quando a gente fala de Big Data, porque eu gosto daquela... Existem várias definições, né, mas eu gosto muito da que simplifica ali também, quando a gente fala de Big Data, naqueles 3 Vs, né, de volume de dados, né, velocidade que a gente recebe, processa e analisa esses dados e variedade, né, e acho que isso que é legal trabalhar com essas informações e por isso, tendo um time, né, tanto de data science quanto de estratégia, a gente consegue trabalhar isso na Neogrid. Maravilha. Você tá de cadeira nova aí, cara? Tipo, eu lembro que no episódio 7 você tava com a cadeira do teu filho alugada aí de gamer, você já tá com uma cadeira nova hoje, né? Consegui uma cadeira nova porque o aluguel tava meio caro, né? Eu analisei os dados ali e vi que a pandemia achei que ia ser mais rápida, não negociei bem meu contrato, então tive que comprar uma nova. Pode crer. Pra quem não tá vendo, só pra ilustrar, agora o Capel ele tá com aquelas cadeiras de gamers e tá com fone de gamer. Então o bicho agora modernizou de vez. Isso aí. Legal é lançar uma versão pro YouTube com ele fazendo um streamer, né? Ao mesmo tempo, estilo gamer. Então, vai ser assim agora. Vamos colocar no canal do YouTube da Neogrid. Legal. Bola contigo então, Marcelão. Fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Legal. Bom, pessoal, sou Marcelo Oliveira, estou como gerente de dados na Neogrid, sou graduado em tecnologia, trabalho nesse contexto de dados há 10 anos, né, desde do início da minha carreira aí, é dentro desse contexto que eu trabalho. Hoje eu faço o gerenciamento de alguns times dentro da Neogrid, o time de governança de dados, que se separa aí na própria governança, na qualidade dos dados e também na parte de ingestão de dados, que é toda a interpretação dos dados que entram para a Neogrid hoje. Além da Neogrid, eu também sou pai de gêmeos aqui, então se vocês escutarem algum choro aí no fundo, algum barulho, papai por aí, já sabem, né? Já estão preparados. E também o desafio da Maquita aqui hoje comigo, porque está acontecendo uma obra aqui na casa que eu tô morando. Então, gente, o ambiente está bem propício para um barulho aí no fundo. Gente, se tiver algum episódio que não tiver uma Maquita no fundo de algum dos participantes, seja meu também, a gente vai ter que colocar meio que na finalização do episódio, nem que seja meio fake, sabe? Só para manter a identidade. É isso. Excelente. Mas muito, muito bem-vindo, pessoal. Obrigado aí por participar. Vamos direto, então, para esmiuçar a pauta, né? Fiz aquela introdução uns minutinhos atrás. Capel, Marcelo, fala pra gente, desmistifica então primeiro qual que é essa definição
talvez acadêmica ou mais conhecida de Big Data, para a gente depois esmiuçar um pouco como a gente trata isso dentro da cadeia de abastecimento. Legal. Acho que o Capio, né, ele falou brevemente na apresentação dele de 3 Vs ali, né? Volume, velocidade e variedade. Mas quando a gente fala nesse conceito acadêmico de Big Data, e tentando simplificar ele aqui um pouco, apesar dele ser complexo e extenso, nada mais é do que um contexto onde você tem uma grande variedade de dados e uma grande variedade com um grande volume, né, um volume considerável também, e a necessidade de uma velocidade em cima desse contexto, né? Quando a gente fala nesses pontos, vem exatamente os pontos que o Capel falou ali: velocidade, volume, variedade, mas ao longo aí da história do Big Data, e mais recentemente, a gente inclusive adiciona mais 2 Vs aí, que é a veracidade e o valor. Vamos passar por cada um deles para a gente falar brevemente e dar um contexto maior aí, então, sobre Big Data. Bom, volume, né? Aqui a gente tem um grande desafio quando se fala no Big Data, que é a questão de volumetria de dados. A gente está trabalhando num contexto onde existem aí no mercado diversas fontes e diversas formas de consumir. Então, é muito comum o Big Data trabalhar com conceitos de grande volume de dados. A gente não está falando de um único local, a gente está falando de alguns locais, né? O que deixa mais amplo o cenário e a gente trabalha com grande volume de dados. Tira uma dúvida rápida, Marcelão. Como que a gente considera que tem um volume suficiente para a gente acreditar que aquilo é um Big Data, né? A gente já trabalha com dados há muitos anos, né? E esse conceito de Big Data não é novo, mas ele surgiu muito depois do nosso conceito de banco de dados e etc. Quando que a gente considera, nós temos muita informação mesmo? Tem alguma métrica para isso? Como é que é feito isso? Perfeito, Carlão. Boa pergunta. O volume por si só, ele não representa o Big Data, né? Para que a gente consiga fazer uma metrificação, uma forma, né, de medir esse contexto, nós precisamos cruzar o volume com a velocidade esperada de geração de informação e a variedade de fontes que a gente tem que cruzar esses dados, né? Então veja só, quando a gente fala somente em volume, ele ainda fica muito simplificado para definir se você precisa trabalhar com Big Data ou não. Somente volume pode ser um armazenamento de dados num storage, né? Um armazenamento em disco, se a gente considerar somente volume. Uhum. Para isso, você não precisa de um conceito de Big Data hoje. Mas, quando a gente cruza volume com velocidade e variedade, aí sim a gente tem como mensurar e definir se a gente parte para um sistema de Big Data. Veja só, quando a gente fala de variedade, por exemplo, o tradicional, quando a gente fala em dados, a questão de variedade, quando a gente entra no tradicional, nada mais é do que você consumir dados estruturados, né? Aqueles dados que já têm um contexto e que já têm uma estrutura definida. Uhum. Talvez a gente fale em dados de RP, né? Mas, num modelo não tradicional, a gente também pode consumir dados de vídeos, texto livre, áudios, né? Dados não estruturados, como eu falei para você, texto livre. Então, quando a gente começa a adicionar variedade com o volume, você começa a entender, opa, então não é apenas um armazenamento de dados, né? Eu quero cruzar algumas informações para tirar alguns insights. Então aqui você começa, assim, a ampliar esse contexto e fazer uso aí do famoso Big Data, né? Olha que interessante, eu não sabia dessa questão da variedade, né? Então, para classificar a variedade, então você tem diversas fontes de informação, aí você pode ter, como você falou, texto, pode ter um vídeo, pode ter um áudio,
E tudo isso não estruturado para ser transformado depois em uma informação estruturada para gerar os insights, né? Mais ou menos nesse caminho. Exatamente, Gustavo. Que legal. Não trata-se mais daquele modelo tradicional de dados estruturados, né, em um banco de dados relacional, que se falava muito, né? A gente está falando num contexto novo, onde tem uma série de dados não estruturados e que a gente tem o grande desafio de estruturar esses dados, né, para dar um sentido. Então eu posso afirmar que esse conceito do Big Data, ele nasce a partir da nossa evolução como processamento, internet. É isso, Marcelão? Sem sombra de dúvidas, Chaves. É exatamente isso. Você começa a ter uma necessidade de juntar algumas fontes de informação para tomar decisões mais precisas, né? Quando a gente entrou aqui, quando a gente começou esse podcast, Gustavo comentou que ele pesquisa alguma coisa ali no Google para fazer uma compra, quando ele entra na rede social, já tá lá, né, um famoso ads, que a gente chama. Maldito cortador de maçã, cara. Preciso limpar os... Exatamente. Esse é o conceito, Gustavo, de ads, né? As propagandas na rede social, para que a rede social entenda exatamente o que você está pesquisando, ela não consegue somente com os dados do Instagram ou do Facebook, né? Porque essa pesquisa que você fez provavelmente foi no Google, né? Então, precisa associar os dados da sua conta do Google com as suas necessidades que você explora lá na pesquisa e cruzar com a sua rede social para mostrar essa informação precisa ali para você, né? Então, veja, a gente está falando de cruzamento de informações de uma massa de dados considerável, porque você está gerando pesquisas na internet, né? E sabe-se lá o volume tudo que você tem gerado, né, das pesquisas, cruzar todas essas informações com velocidade, porque se essa propaganda chega para você em um momento pós-compra, você já não vai comprar daquele anúncio, né? Então aqui a gente já começa a trabalhar com esses conceitos. Lembrando aí do Gustavo com essa máquina de fatiar. Não sei pra que você quer uma máquina de fatiar. Eu tô tomando muito suco de maçã, velho. Uma faca. Podia ter comprado uma faca, resolve. Mas tudo bem, já passou na minha cabeça aquele vídeo daquele italiano fazendo um gesto com a mão. É verdade. A faca e o cortador de maçã. Eu fiquei até ofendido aqui, porque eu pensei, eu como uma maçã com casca e tudo, né? Será que eu tô fazendo errado? Eu quero fazer um suquinho aqui, e aí é muita maçã pra cortar. Eu não quero um processador, mas enfim, vocês têm razão, eu não preciso desse negócio. Mas isso me lembra aquele anúncio que veio pra mim lá da camisa de caveira, velho. Eu peguei, consegui, eu mandei de volta pro cara, entrei em contato. É só pra situar aqui quem não sabe a história, né? Em um outro podcast eu comentei, eu também tava no Instagram mexendo, de repente eu vi uma loja de camisas de caveira, né? E aí, beleza, eu falei, tá ótimo, então vou comprar camisa de caveira, vou comprar logo umas 3. Aí eu falei, não conheço a qualidade, né? Mas eu gostei dos layouts, vou comprar 2. Aí eu peguei, comprei 2, chegou, e aí as caveiras vieram sem mandíbula. O silk horrível, sem mandíbula, sem nada, e eu comentei isso com o pessoal no podcast passado. Aí eu consegui entrar em contato com o cara. O cara pegou e falou, não, tudo bem, deve ter sido alguma coisa errada na produção, manda de volta que eu te mando outras camisas. Falei, beleza, né? Ele já tinha mandado uma errada e uma sem mandíbula, né? Que era pra ser um palhaço em forma de caveira. Uma lástima. Aí, beleza. Continuou aparecendo aquele anúncio pra mim e eu com ódio do cão, né? Aí eu peguei, assunto, mandei a camisa pra ele, então, ele me mandou de volta. Aí, né? Cara, ele me mandou de volta a mesma camisa de caveira sem mandíbula. O diabo da mandíbula, velho. Ele mandou dessa vez pelo menos a caveirinha de palhaço, né? Mas horrível, que silk horrível. Então, assim, eu entendo esse ponto que você falou, Marcelo. Eu acho legal que eles pegam, identificam o que você gosta e fica mostrando o anúncio. Mas, eu também gostaria que ele não mostrasse mais aqueles anúncios horríveis lá pra mim do cara que me enganou praticamente, né?
Muito bom, Carlão. Existe uma profissão relativamente nova aí no mercado, que é o gestor de tráfego, que é o profissional que dispara esses anúncios na internet. E ele é o responsável por cruzar as necessidades, né, dos perfis que ele quer explorar com o link com a compra, né? Então aqui também existe uma tendência de evoluir e mostrar exatamente o que você quer enxergar com esses profissionais. Então aqui, inclusive, é uma nova profissão aí bem recente no Brasil, né? Que a gente chama aí de gestor de tráfego no marketing digital. Mas aí, pessoal, dando continuidade, a gente falou de 5 Vs, né? E até agora a gente explorou os 3 primeiros. Volume, velocidade, variedade. Não, mas segura esses 2 aí, porque eles têm que ir mais pra frente, bicho. Primeiro, senão você vai já lançar tudo de uma vez, o Capel não vai falar nada, vai ficar olhando pra sua cara aí de lado. Ô, pessoal, eu não falei na minha apresentação que eu sou gaúcho, né? Eu vou atropelando tudo. Então, assim, por favor, né? Vamos conter. Deixa eu direcionar uma pro Capel aqui. Ô Capel, ajuda a gente aí. Como que a definição que o Marcelão acabou de citar pra gente, ela é trabalhada dentro da NeoGrid? Como que funciona isso? Perfeito. Como é que a gente fala em questão de volume, né? A gente entra muito numa questão de que a NeoGrid ela tem uma malha grande, gigante de varejos e distribuidores coletando diferentes informações. Informações de venda, quanto vendeu, onde vendeu, pedidos, o quanto abasteceu, o estoque, né? Então, quando a gente olha nessa malha, né, todo esse volume de venda dos principais varejos, de quase 4.500 distribuidores, né, espalhados pelo Brasil, a gente começa a ir trabalhando nessa informação de volume, com a quantidade de dados que eles mandam, né, variedade, porque são várias informações que a gente pega para conseguir transformar dessa mesma forma que tu teve a experiência, né, da camiseta, no sentido de como é que a gente ajuda os nossos clientes a conseguir ter essa experiência no sentido de abastecimento, pensando em Brasil, em conseguir planejar tudo isso para garantir que tem o produto no lugar certo, né? E cada vez mais trabalhando também a velocidade, para que a gente consiga entregar esse insight rápido, né, do que precisa ser feito e muitas vezes, que nem tu colocou, corrigido, né, no sentido de, opa, pera, esse insight aqui era para aquele momento que a pessoa estava abastecendo, agora isso já mudou, já veio outras características, já começou a mudar o perfil, como é que também evolui essa velocidade de trazer o insight que representa a realidade, né? É como a gente trabalha hoje na NeoGrid, né? Tira uma dúvida, no último podcast, a gente recebeu umas informações do volume de dados, mas parecia muita coisa. Confirma pra gente, qual que é a volumetria, né? O que a gente tem de dados dentro do NeoGrid? Boa, Carlão. Então, nesse sentido de malha, né, quando a gente fala em diferentes dados, né, hoje a gente tem uma malha de mais de 4.500 lojas conectadas, né, com informações, 130 redes, né, as maiores redes que tem no Brasil, chegando a centenas de milhões de registros dias, né, de informação de quanto que está se vendendo, quanto que tem de estoque, o que está chegando de pedidos, informação. Que nem eu falei, mais de 4.500 distribuidores, né, que geram também milhões de registros de informação de venda no que a gente chama que é canal indireto, né, o distribuidor vendendo para o ponto de venda, que no mercadinho, né. E hoje mais de 3.000 indústrias conectadas com a NeoGrid, atendendo isso a diversos usuários que usam hoje as nossas plataformas para ter esses insights e ter essas informações. Então hoje o volume que a gente trabalha, né, e a variedade de informações que a gente trabalha acaba sendo essa a nossa malha, né, de indústrias, distribuidores e varejos, ajudando eles, né, a conseguir processar essas informações, ter os insights, né, e muito ter o resultado, né? Garantir que eles consigam ter o resultado para ter os benefícios e cada vez mais conseguir abastecer melhor o público, né? O nosso consumidor final. Impressionante. Então, realmente o Tessaro estava falando a verdade. É dado pra caramba. A gente deixa podcast por podcast, a gente confirma para poder garantir a veracidade, né? Exatamente. Vai ter gente checando, hein, Carlão? Vai ter gente checando. É porque ele colocou em números maiores, mas, né, 4.000 e pouco, mais de Isso. 130, então...
A gente tá falando com o cara de dados aqui, então o Capel vai Exato. preciso Agora no número. estamos com a precisão aqui, bicho. É legal. E aí fica aquela a dúvida, né? Porque pelo número de pontos de coleta, né? De dados que o Capel trouxe pra gente agora, como é que funciona essa coleta de dados? Como é que a NeoGrid trata esse processo que não deve ser simples, só pelo número de pontos de coleta que o Capel trouxe pra gente? Imagina todos esses dados entrando de uma vez só, deve ser assustador. Aqui, quando a gente fala, pessoal, do ponto de compartilhamento de dados, e com toda essa malha, né, com todos esses geradores de dados aí que o Capel mencionou pra gente, o universo é extremamente complexo, né? Então, estamos falando de diferentes fontes, diferentes métodos de envio desses dados, diferentes maturidades, né? Quando a gente fala de maturidade, tem aquele gerador de dados que gera esse dado automaticamente, tem uma rotina automática, mas a gente também tem aquele gerador de dados que vai uma vez por dia, uma vez por semana, na mão, lá no RP, e gera essa informação, né? Então, diferentes maturidades para o envio, né? Então, e diferentes prioridades também, né? Porque tem aqueles que de fato tem esse compromisso dentro de uma rotina mais específica, e tem aqueles outros clientes, né? Aqueles outros geradores de dados que não tem uma rotina e também não tem uma prioridade específica para esse envio. Então, aqui a captação, que a gente chama aqui, né, captação de dados, que é o primeiro desafio, ele é extremamente complexo. Lidar com toda essa malha, com todos esses clientes que o Capel falou, é extremamente complexo. E complementando, né, já na captação começa um dos primeiros desafios, né, que é entender a forma que cada um deles envia a sua informação, qual que é o contexto, né, o como ele envia, como é que é a melhor forma de eu conseguir cobrar efetivamente, né, essa pessoa, né, tirando que alguns distribuidores, às vezes a gente brinca, né, o automático é o nome do estagiário que aperta o botão, né, então, como é que eu consigo engajar o cara a apertar pelo menos no horário contínuo, né, que eu acho que isso já ajuda nesse sentido, e garantir que quando a gente estiver falando de insights e informação, a gente consiga padronizar esses dados, né, que depois entra o nosso próximo tópico ali, que é falar de como qualificar tudo isso, né, dado que cada um, além dessa maturidade de envio de informações, tem a própria maturidade da sua gestão dos dados dentro do RP, né. E Capel, você estava falando dos números, né, da quantidade de distribuidores que estão envolvidos aí na malha. Como é que é esse trabalho? Vocês conseguem trazer para a gente um pouquinho mais qual é a experiência de estar lá ou estar próximo dos distribuidores para fazer essa coleta de dados? Como é que é uma experiência que você já teve com esse trabalho de coleta de dados com os distribuidores? Começa muito no acompanhamento, né, do que a gente chama do próprio onboarding, nesse sentido de entender qual que é RP que ele usa. Muitos RPs a gente já tem os mecanismos de coleta, que isso facilita, esse onboarding acaba sendo muito mais rápido, mas outros não têm, então tem todo um trabalho de desenvolver essa informação. E o que pega muito nisso, né, de trabalhar, é que tu pega, às vezes, desde distribuidores que são redes, né, com NCDs espalhado pelo país todo, como aqueles que, às vezes, é regional, é familiar o trabalho, né, então como ter esse contato, conseguir auxiliar ele, né? Muitas vezes a gente tem que dar esse apoio no sentido de informações, como é que ele consegue trabalhar todo esse dado para garantir que ele consiga, da forma mais rápida, conseguir gerar essa informação para se conectar com a indústria, né? O seu cliente ali, para eles conseguirem trocar essas informações, porque isso gera benefício, né? Garante que está melhor abastecido, garante que ele tem todos os pontos, né? O Carlão consegue trazer vários pontos, né, de evitar que ele tenha ruptura, que ele consiga garantir que ele não tenha também um estoque mega elevado nesse sentido. Essa troca de informação é o primeiro passo para conseguir evoluir, né, para essa gestão melhor da cadeia, né. E essa maturidade, que começa desde a coleta, já começa o primeiro ponto de atenção, né, como garantir que ele tem esse apoio para conseguir entregar isso de forma rápida e com qualidade. Opa, colocar uma palavra qualidade no meio aí. Como é que fica esse lance da qualidade? Porque
Eu imagino, né, a gente estava falando de 5 mil distribuidores ali, né, só falando dos distribuidores. Você citou, Cap, a questão das empresas familiares, né, então como é que é esse processo de validação de qualidade? Talvez eu jogue isso para o Marcelo. Não deve ser brincadeira, né? Quero fazer todo esse processo de maturidade dos distribuidores ou de quem quer que a NeoGrid esteja coletando as informações. Como é que funciona isso, cara? Aqui, Gustavo, a gente tem um desafio enorme, né? E ainda mais falando num contexto NeoGrid. Percebe que a todo momento a gente está falando da gestão de um dado de um terceiro, né? Então, é o envio do distribuidor ou de um varejo das suas próprias informações, a NeoGrid armazenando esses dados e disponibilizando os insights para as indústrias tomar uma decisão inteligente e fazer uma reposição inteligente, né? No final das contas, o grande propósito é trabalhar no ritmo aí desses consumidores e evitar desperdício para o mundo, né? Mas quando a gente fala de qualidade e dos diferentes níveis de maturidade dentro dos geradores de dados, há aqui um universo complexo e de alinhamento de expectativas, né? Tudo começa, qual é o papel da NeoGrid aqui no meio, né? Quando a gente fala de qualidade de dados. Qualidade, eu imagino que se a gente abrir aqui uma pergunta para cada um aqui do fórum, o que é qualidade para você? Deve ser algo super subjetivo, né? Vê a camiseta do Carlão com a caveira lá. Tá na qualidade, Carlão? Pois é, nada de qualidade ali. E isso é legal de qualidade. De qualidade depois quando um pouco mais pra frente aí, quando a gente for falar sobre como que a gente usa isso aí. É interessante saber, porque tá diretamente relacionado, né, Marcelão? Exatamente. Então, diferente nível de maturidade, tomada de decisão diária. Veja que a gente está trabalhando com variáveis que se você não tem uma qualidade aqui no meio, é muito possível que você faça um reabastecimento ou algo nesse sentido, ao contrário do que a NeoGrid propõe, né? Que ele seja inteligente. Então aqui a gente tem um tema bastante delicado e que o mercado tem aprendido muito, né, sobre qualidade de dados. Mas eu diria para vocês que qualidade de dados nesse meio aqui talvez seja, nesse contexto, o maior desafio. Quando a gente fala, por exemplo, de velocidade, né, de processamento, a gente tem tecnologia que apoia, mas quando a gente fala em qualidade, tem alinhamento de expectativas e aí sim os controles que estão dentro do alcance da NeoGrid, né, nesse contexto. Mas também tem a participação ativa de quem envia o dado, que talvez seja a participação mais importante aqui, né? Todos os dados são iguais? A gente trabalha com todos os tipos de dados dentro da NeoGrid ou a gente só trabalha, por exemplo, com aqueles dados empresariais? Bom, aqui dentro da NeoGrid, a gente trabalha com todos os dados da cadeia de suprimentos, né? Cuja origem seja um varejo, né? Ou um distribuidor, um operador logístico ou até mesmo uma indústria, né? Então, se é um dado que faz que participa dessa sincronização da cadeia de suprimentos, a NeoGrid está dentro, né? Mas falando dentro desse universo de envio de dados, tem a característica do dado, que tem a ver com o que o Carlão perguntou, né? Então, a característica, o conteúdo do dado, ele está dentro desses critérios que eu comentei, mas a NeoGrid recebe todos os tipos de dados que vocês podem imaginar, né? Então, tem arquivo de texto, tem arquivo desestruturado, tem uma série... a gente trabalha com as possibilidades do gerador de dados. Então, dentro dessa maturidade de cada um deles, a gente também tem aqui uma série de informações que a gente recebe desestruturadas, com o objetivo de estruturá-las aqui dentro, né? Então, obviamente, a gente trabalha com um segmento específico, mas com uma série de formatos, né, para recebimento. E um complemento, né, quando a gente fala em qualidade, né, de diferentes dados, diferentes informações, diferentes origens, né, o que a gente fala muito é qualificar o dado para um uso, né.
é algo que a gente vem investindo muito, evoluindo cada vez mais os nossos, tanto as tecnologias, mas principalmente os processos de gestão disso com quem gera informação, com a própria indústria, para garantir que eu consigo qualificar o dado para que usos ele funciona. Não significa que ele não atende algum requisito, eu ainda não posso usar para outra informação. Então, por exemplo, se eu quero ter uma visão de como está meu comportamento de venda em semanas, em meses, tem alguns distribuidores que, por mais que seja o manual que a gente brincou, o automático, que é o estagiário, ele consegue atender esses requisitos, mas outros distribuidores não. Mas não significa que para alguns tipos de análise ele não funciona, né? Então a gente trabalha muito a qualidade em conseguir qualificar essas informações, né? Em que nível de maturidade ele está, para conseguir alinhar as expectativas. E aí sim ele entrar em ter os usos, os insights alinhado com essa expectativa e o benefício e o produto que ele está comprando, né? Eu não sei se eu não estava muito atento, mas assim, como que a gente classifica a maturidade deles? Que eu ouvi vocês falarem algumas vezes, mas eu estava pensando aqui, como que a gente consegue classificar que o cara tem dados maduros? Tem uma série de indicadores dentro do contexto de dados que a NeoGrid faz a gestão desses indicadores diariamente, né? Então tem aqueles indicadores mais brutos ali, Carlão, que aponta se o cliente está enviando os seus dados diariamente. Temos também aqueles outros indicadores brutos também, que mostra a velocidade de processamento de cada um desse conjunto de dados recebidos diariamente. Depois a gente tem outros indicadores que apuram o conteúdo dos dados enviados, né? A margem de segurança para uso, se esses dados têm erro ou não têm, que já faz algum juízo de valor dentro do conteúdo. Cada indicador desses, ele é aplicado para cada um dos nossos geradores de dados. E ele gera uma nota para cada indicador. Então imagina aquele distribuidor que gera os dados manualmente, como o Capel mencionou ali. É muito possível que ele tenha falhas no seu envio diário. Ele fica alguns dias sem enviar o dado para a NeoGrid. Depois ele recupera esse envio, mandando retroativo, né, o dado do mês. Mas nós não recebemos o dado dentro do dia esperado. Bom, ele ganha uma nota um pouco mais baixa neste indicador, comparado àquele que envia seus dados todos os dias, né? E assim a gente vai gerando essa nota, e depois essa nota ela entra numa matriz onde a gente indica o nível de maturidade. E aí nós temos lá o nível 1, nível 2 e nível 3 de maturidade. E o que você pode esperar de cada gerador de dados dentro deste nível de maturidade? E Marcelo, como é que funciona? Você tem a nota lá dos distribuidores, deve ter essa informação, tá aqui os meus 5.000 distribuidores, estão aqui as minhas notas de maturidade, vamos falar dessa forma. Como é que você chega num distribuidor e fala, cara, a gente precisa melhorar a maturidade dos seus dados? Como é que é essa interação direta com a cadeia para melhorar essa maturidade de dados? Se você puder dar até um exemplo bem prático. Eu tô lá sentado no warehouse do cara, enfim, conversando, avaliando como melhorar isso. Traz um pouco dessa experiência pra gente. Nesse ponto, Gustavo, nós estamos trabalhando aqui com uma mudança de cultura, né? Como o Capel falou, sem fazer juízo de valor. Não necessariamente o distribuidor que está num nível 3 de maturidade é ruim. Porque imagina, ele pode não enviar seus dados diariamente, mas ao final do mês ele consolida esses dados e envia. Para aquela indústria que vai fazer o uso de um BI para tomar uma decisão, fazendo uma análise de comparação de vendas ano a ano, tudo bem, né? Ele de fato pode ser um nível 3, porque ele não está tomando uma decisão diária. Mas a gente tem aquelas outras indústrias que estão tomando decisão diária, né? E que esse distribuidor não atende à expectativa. Bom, como a gente faz para trocar este cliente que não está atendendo a expectativa para um outro nível de qualidade? Aqui tem um trabalho muito forte em conjunto daquele cliente que está recebendo essas informações e que precisa fazer um uso mais adequado, junto com a NeoGrid, né? E assim propondo um plano de ação para esse gerador de dados.
para que ele consiga evoluir dentro desses indicadores a sua performance. Obviamente, mostrando cada um dos indicadores, mostrando o porquê e onde ele é um ofensor de qualidade e entendendo se ele tem condições, né, de mudar esse nível de maturidade. Eventualmente exige investimento, eventualmente não exige um investimento, mas se exige, então a gente tem que entender também se há as condições para ele mudar. Então veja que não é um guia tão simples, né, de ser seguido. Tem esse alinhamento de expectativa e tem esse plano de ação em conjunto colaborativo com o receptor do dado e o gerador do dado. Queria fazer até um gancho, né, ouvindo o que saiu no podcast, acho que foi o 12, né, de Customer Success, vinculando muito que isso também é uma jornada, né, nesse sentido de amadurecer e muito também de ele ver resultado, né, desse trabalho colaborativo junto com a sua indústria, junto com o varejo, dependendo qual que é a malha nesse sentido, à medida da hora que ele também vai vendo essa colaboração, vendo esses benefícios, vendo esse ganho, isso ajuda a motivar ele a dar a importância que isso precisa. Então é legal que depois, uma hora a gente faz um one page, né, de como cada um dos podcasts, né, acho que se cruzam, mas é legal esses ganchos, né, de como isso vai ajudando todo esse caminho, né. É quase como se fosse planejado, né, bicho? Isso aí, bicho, tá entrosado com o Capel. Tira uma dúvida. Mas o maturidade ficou parecendo pra mim um nível de serviço, né? Tipo, o cara entrega o dado, ele ganha ponto. O cara não entrega, ele não ganha. E quando ele não manda dado com qualidade? Tipo, o cara me manda o estoque um dia, aí no outro ele manda zerado, aí no outro ele manda informação de venda correta, depois ajuste de venda. A gente tem alguma forma de entre aspas, né, verificar se ele está mantendo a qualidade no envio das informações? Sim, cada vez mais a gente está criando também indicadores, né, que a gente chama de conteúdo, né, para ver essa consistência dessa informação, até vendo em muitos deles se o próprio sistema já consegue ter alguma ação, alguma recomendação de correção, né, para conseguir orientar ele no que tem que ser feito para que essa informação fique correta, a gente podendo dar esse apoio nesse sentido. E a gente usou os exemplos mais simples, mas cada vez mais a gente está evoluindo, não só esses dados de frequência mais brutos, entrando em informações de conteúdo também, mas entrando também em métricas cada vez mais de engajamento também. O como é que ele está engajado na sua malha, nesse sentido, ele é disposto, ele responde rápido, ele tem um tempo de resposta, de correção. Então, cada vez mais a gente está evoluindo esse processo para que toda a cadeia, né, funcione e tenha efetivamente essa visão, né, de qualidade de conteúdo, consistência do dado, né, ao longo do tempo e a forma que ele responde, né. E percebam que desde o momento que a gente começou a falar em qualidade, isso é um processo, né? Então, apuração de indicadores, ofensores de qualidade, gera uma nota, mas isso é contínuo. A gente não gera isso uma vez só, né? Isso de fato é uma rotina e é um processo. Então, tem muito a ver com o desafio do engajamento, como o Capel falou, não só para fora, né, Capel? Mas para dentro da empresa também. Né? Uma empresa orientada a dados, ela também tem uma cultura onde um problema de dados não é um problema de uma área de dados, né? Mas de uma empresa como um todo. Então todos participam, né? E isso é muito, muito legal também desse tema de qualidade. Ele não se limita somente na área de dados. Ele é um processo e ele é um processo da empresa como um todo. Todas as áreas participando e trabalhando em prol da qualidade, né? Boa. Vocês repararam o que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei o quarto V, o veracidade. Era desse ponto que você ia falar, né, Marcelão, lá no começo? Perfeito. Excelente, Carlão, é isso mesmo. O veracidade nada mais é do que esse ponto de qualidade que a gente vem conversando aqui.
Ó, e nisso aí você só tem mais um V, bicho. Eu acho que você vai ter que falar sobre. Então, começa a falar. A gente falou um monte agora de todo esse trabalho, né, de coleta, de qualidade, que é super importante, mas pra que a gente faz isso, né? E aí acho que entra esse ponto, né, Carlão? Tem um motivo. Exato. Né? Aí entra o outro V, né? Mas qual que é esse outro V? Que é ele? O último V, ele é intrínseco aqui. Ele é o valor, né? Então, vamos imaginar se com todo esse oceano aí de dados, né, e informações relevantes, né, é transformar isso numa ação que faça sentido para o dia a dia, né? Vamos seguir aqui os Vs que a gente já explorou. Então imagina você ter o primeiro V, que é o volume de dados. O segundo V, que é a velocidade, né, o poder de processamento desses dados. Depois você passa ali pelo terceiro V, né, que é a variedade, diversas fontes, diversos formatos. E depois a veracidade, que nada mais é do que dados confiáveis. Se a partir disso você não gerar o último V, que é o valor, de nada adianta o Big Data, né? Então o Big Data não serve para nada. Então o último, de fato, é o valor, é a geração de ações que sejam tomadas no dia a dia e que evolua, né? Todo o processo, toda a operação de quem está usando esses dados. Posso colocar mais um V aí? Opa! Ou foi por algum motivo que a nova solução da NeoGrid chama View? É o sexto V? Perfeito, olha aí. Mais um podcast amarradinho. Amarradinho, o anterior é esse, olha lá. Gustavo, o mercado tem que estar preparado para esse sexto V, hein? Pode crer, é isso aí, fiquem ligados. Aí falando no View, o Capper já começou a falar dos KPIs, né? São esses os insights que a gente retorna, Capper? Isso, em cima desses dados, essas informações, cada vez mais a gente evolui os nossos processos para que isso entregue valor de forma rápida para o cliente, né? E que impacte muitos indicadores, né, de sucesso dele, né? A forma que ele mede, como é que a gente consegue efetivamente auxiliar, né? Tanto quem manda o dado quanto a NeoGrid no apoio tecnológico, ajudar a mexer os ponteiros, né, e fazer uma relação, né, de ganha-ganha nesse sentido, né. Então, é algo que a gente trabalha desde a parte do dado, é algo também que nos nossos insights a gente também busca cada vez mais evoluir para que os próprios indicadores sejam resilientes, né. Então, eu consiga, dado tem algum ponto ainda, conseguir entregar um insight, garantir que isso faça parte do dia a dia dos nossos clientes, porque é assim que a gente vai entregando, né, esse último V, né, View, né, no sentido de ter esses indicadores de forma fácil, rápida e conseguir garantir que ele tenha esse uso e esse benefício, né. Coisa linda. Então, se você não ouviu o podcast sobre o View, é o podcast anterior a este, que é o podcast 13. 13? Eu tô fazendo as contas certas? Se não for 13, eu vou ter que editar depois, mas eu acho que vai ser, porque a gente não soltou ainda. Se o editor não sabe... Imagina a gente, né, Carlão? É que depende da mudança da agenda, Vou colocar um Big Data aí pra gerar o resultado, gente. Tá vendo? Os dados estão aleatórios. Vocês falaram muito, né, sobre o processo de definição do que é o Big Data, como que ele interfere, né? Como que ele influencia uma empresa de tecnologia a trabalhar com esses dados, como a gente coleta, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa coleta antes de eu fazer minha próxima pergunta, porque tem muita gente aqui que também não conhece alguns termos que a gente está falando, né? Então, esse ponto da coleta, né, a NeoGrid recebe esse dado, não é através de e-mail, não é através de carta, não é através de pombo-correio, né? A gente tem algumas ferramentas que fazem com que esse dado chegue até nós automaticamente, né, pessoal? Certeza que não vem por pombo-correio, velho? Eu falando do meu lado de negócio, muitas vezes quando eu me deparo com os clientes, eles perguntam, mas como que isso chega até a NeoGrid, né? Porque se a gente está acompanhando o processo de qualidade de dados, então verificando se tem algum desvio, né? Como a gente trabalha muita massa de dados, né? Então, por exemplo, um grande varejista, se mandar uma quantidade de dados muito maior do que a quantidade que ele manda diariamente ou muito menor, nós conseguimos detectar, né? Mas no caso
como a gente tem uma relação de compartilhamento de dados, né, no caso aqui no meu exemplo do varejo com a indústria, né, a indústria sempre pergunta, mas o varejo não pode tirar uma planilha e mandar por e-mail, ou antes dele mandar essa planilha e fazer alguma manipulação, né, então a gente tem métodos automatizados, né, para receber esse dado, não através de processos manuais. Perfeito, Chaves. E aqui entra um primeiro pilar que a gente trabalha com os conceitos de governança de dados, né? De fato, tem padrões e regras para um dado entrar na NeoGrid, né? Então, essa coleta, ela não é feita através de carta, de pombo correio, né? De envio de e-mail. Ô, Chaves, eu sei que você é do tempo da carta, né? Mas a gente... Ô, jogou a idade aí, bicho. Já jogou a idade na mesa já. Mas então, gente, de fato, então tem procedimentos automáticos. A NeoGrid hoje trabalha com um cardápio, com uma série de conectividades, né, conectores, que o cliente faz a instalação ou disponibiliza seus dados de conexão. Tem as famosas APIs, né, que se fala muito por aí agora também, que é o método mais moderno aí de conexão. Mas é justamente esse é o caminho. Então, o primeiro ponto da governança de dados da NeoGrid é justamente essa. Existe um padrão para o dado entrar na NeoGrid e ele entra pelo mesmo local. Então, esse é um critério muito importante. Legal, e é fruto daquele exemplo que vocês deram do onboard, né? Antes do Big Data, né, nosso time de onboard está cuidando para que esses padrões sejam executados. Né? Bem legal. Perfeitamente. E aí a gente olhando para isso, né, e eu já estou há um bom tempo aí na empresa, né, já vou fazer 10 anos, né, a gente conseguiu apoiar a indústria varejo distribuidor a ter mais maturidade, né, eu lembro até de um projeto no passado que era de uma indústria de agronegócio, ela trouxe diversos distribuidores, né, e entre essas revendas tinha o pessoal lá da roça mesmo, lá no meio do campo, né, que alguns deles nem computador tinha, a indústria topou informatizar essas revendas para eles poderem entrar dentro do projeto, né? Mas a gente pode afirmar que a gente criou uma maturidade nesse processo dessa colaboração desses dados, né, pessoal? Sem dúvidas, sem dúvidas. A evolução tecnológica no Brasil, ela se aplica para todos, né, Chaves? Então a gente também, em algum momento, a gente teve clientes que não tinha a mínima infraestrutura para enviar seus dados. Mas veja só, o dado é tão rico para a indústria que ela planeja um plano junto com esse gerador de dados para que ele tenha, então, essa tecnologia, essa infraestrutura mínima para que ele envie os dados, né? Então, quando esse processo ele acontece de forma colaborativa, sem dúvidas há essa evolução na maturidade, né? Então, nos deparamos com muitos cenários, sim, de empresas que não tinham o mínimo de tecnologia e que, através dos projetos aqui, junto com a indústria e a NeoGrid, hoje elas conseguem disponibilizar dados e, melhor, elas conseguem armazenar dados para uso próprio também, né? Porque parte da premissa é que agora ela tem um ERP, ela tem um sistema de gestão e que ajuda ele também no dia a dia, né? E isso dá um impacto gigante na cadeia de suprimentos, né? A NeoGrid dispor de diversos tipos de conectividades, né? Que são esses plugins aí para poder receber o dado. 2 semanas atrás a gente estava conversando, né? Eu comecei no mercado aí de EDI e a gente falando de alguns extratores antigos, né? Os Connect Directs da vida. Isso também denuncia a idade, tá, o Gustavo? E essa possibilidade de integrar, né? De trazer a maturidade, a gente consegue trazer uma melhoria bem grande na cadeia de suprimentos, né? E é uma baita responsa, né? Você pensar, né? Tipo, a NeoGrid ser responsável para profissionalizar, né? A cadeia de suprimentos, né? Uma baita responsa aí para vocês, né, Marcelo e Cap? Eu imagino que deve dar bastante orgulho, né? E o que eu ia comentar é uma evolução também nossa, né? Nesses anos, né? Desde que começou a gente criando cada vez mais métodos, evoluindo os nossos processos. Quando a gente fala processo, é processo tanto com pessoas supervisionando, né? Com modelos, mas também processos totalmente automáticos, né? Então é algo que a gente investe bastante para que isso seja contínuo, para cada vez mais que a gente possa aumentar essa malha, né? E gerar esses insights, né? O estudo do Big Data, né, e o jeito como a gente gera os insights,
É visto, né? Não o que nós fazemos, né? Mas o que o pessoal faz por aí, né? É visto mais como algo que ele é meio enviesado, né? Às vezes você direciona o estudo, a sua análise para uma determinada visão que você tem como certa. Vocês acreditam que, né? Porque como a gente está usando dados do passado para gerar alguma coisa, a gente está tentando repetir o passado, a gente está enviesando para uma visão nossa. Como que vocês evitam entrar nesse ramo que acaba causando uma dor de cabeça aí difícil de justificar depois? Uma forma que a gente faz muito nesse sentido de não só usar o passado como a única informação é usar o nosso próprio sucesso, né, e como os insights que a gente está gerando estão chegando nos clientes, recebendo esse feedback, né, de como isso está atingindo, como isso está afetando, para que o nosso processo de gerar esses insights seja vivo. Essa é a sacada, né, nesse sentido de o passado é uma das informações, ou o que está acontecendo na malha é uma informação, a inteligência, os modelos nos ajudam a prever muitas questões, mas o feedback é um elemento essencial para garantir esse sucesso e adaptação rápida, né? Boa, então a gente não se baseia simplesmente no que tem no passado, né? Porque se a gente coloca no papel, né? Pô, sempre teve um produto que ele vendeu mal, né? E aí o que a gente avisa pro cara mais pra frente, né? Com toda a análise, é que ele vai continuar vendendo mal. Às vezes, talvez, aí tem aquela coisa, né? Não é que ele tá vendendo mal, ele tá mal posicionado. Não é que ele tá vendendo mal, ele não tá disponível na gôndola, ou ele ficou fora durante muito tempo. É esse tipo de coisa que a gente tenta não usar só uma base de informação, mas trazer mais informações, né? Isso, recebendo esse feedback e alimentando o nosso próprio processo, né? E fazendo um gancho de novo ali, né, na parte do CS, quem assistiu, tem no final ali um comentário que o Robson conta de uma jornada de um cliente que a própria hotel, né, guardava informações e isso usava para encantar o cliente. Quando a gente fala em sites, em sistemas, em indicadores, é a mesma ideia, né? Como é que eu consigo coletar esses usos de sucesso para trazer isso para agregar valor e entregar cada vez mais coisas alinhadas com a necessidade e que gerem impacto. Legal, gente. Então, vamos caminhando aqui para a última pergunta, então. De tudo isso que a gente falou, né? Todo esse trabalho que é feito, né? Esse trabalho que é de formiguinha, né? De melhorar o nível de informações, a qualidade da informação que é gerada, né? Em diversos pontos. A gente pode dizer que a NeoGrid, de certa forma, ela é muito representativa, né? Com a questão da profissionalização da cadeia de abastecimento, né? O orgulho é enorme, né, Gustavo? Como você falou, é grandioso, né? Você trabalhar com a evolução da cadeia de suprimentos, da maturidade da cadeia de suprimentos, em apontar aonde estão as possíveis oportunidades de melhoria e com isso você perceber um impacto, talvez indireto, mas que é na melhoria de performance do próprio gerador de dados, né? Do cliente que está recebendo essas informações. O fato desses clientes melhorarem suas performances no mercado gera um orgulho muito alto, porque é grandioso, é um impacto enorme. Então, o fato de ter um produto disponível em um varejo, no momento que o familiar seu vai comprar esse produto, é muito grandioso. A gente sabe que é os insights da NeoGrid que dá essa visibilidade, né, e que melhora ainda a performance dentro do varejo, do distribuidor, para que aquele produto esteja lá na hora certa e no lugar certo. Então, o fato de você perceber que a cadeia está girando nesse sentido, dá aquela sensação de muito orgulho, né? Pô, depois de ter falado tão bem, me deixa até mal agora de ficar depois, Marcelo. Só confirmando, né, de todos esses pontos, dá muito orgulho nesse sentido e nos motiva também a evoluir, né, e como é que a gente consegue simplificar cada vez mais
isso, né, para os nossos clientes, seja de dados, quem gera, ter esses resultados, seja as indústrias, para que consiga também isso ser fácil para eles, essa evolução e essa maturidade. Então, completaria com isso, né? Só de pensar, né, que você possibilita talvez um funcionário, né, que está ali trabalhando, que normalmente se esticava horas trabalhando, né, para gerar algum tipo de análise, né, ou até mesmo para comunicar os dados de uma maneira muito manual, você saber que essa pessoa pode ir para casa no horário certo, né, fazer trabalhos mais nobres do que ficar fazendo data crunching ali, deve ser bem, bem gratificante. Muito bom. Legal, gente. Caminhamos aí pro encerramento, mas sem antes falarmos das dicas aí, né, Carlão? Você aí puxa o quadro pra gente aí, com as dicas. A gente pode chamar esse quadro de dicas do Carlão? Alguma coisa assim? Não. Eu acho que sim, o cara que tem as É a melhores pequena dicas. lista de dicas do Carlão. A gente só coloca aqui como sugestões e pequenos insights para o pessoal, né? Então, para quem não sabe, esse aqui é um espaço onde a gente procura, com o tema que foi abordado, indicar alguma coisa algumas leituras, seja vídeo, música nunca apareceu, né? Mas isso ia ser curioso. Vídeos, filmes, séries, qualquer coisa que tenha relação com o tema que a gente falou aqui, que ajude a aumentar ainda mais o conteúdo que a gente está gerando. Então eu sempre peço aí para os convidados inicialmente, né, quem não tiver não tem problema, eu sempre tenho uma listinha backup aqui. Então vou começar com o Capel. Capel, tu tem alguma coisa para indicar para nós? Conhecendo que a tua lista é bem grande, eu sempre conto com a tua lista, Carlão. Outra vez tu já me pegou nessa. Dicas do Carlão, Eu sei que o Carlão já tem 50 livros e filmes e ações, e eu gostei da tua lista da outra vez, então vamos contigo. Beleza, Marcelão? Bom, nesse universo de dados aí, para quem está navegando e quer entender um pouco mais a relação dos dados, e muitas vezes as empresas e as pessoas que estão iniciando nessa área têm dificuldade em procurar um formato para trabalhar, né? Então eu indico aqui o Dama DMBOK, né? Que ele é um guia, um framework para você implantar aí um sistema de dados e para você basear os seus estudos em cima desse contexto que é tão novo, né? Tão recente aí no mercado. Olha, excelente, hein? Nossa. O cara começar a fazer, né, bicho? Mão na massa. Quer colocar alguma coisa aí, Fioco? Eu tenho aqui, e eu vou falar um assunto aqui. O Carlão é um cavalheiro, cara. Porque ele tem aquela lista enorme e ele deixa todo mundo falar primeiro, porque senão ele acaba queimando as propostas dos outros, né? Então, se eu deixo a pessoa passar... Cara, eu fico pensando naquelas apresentações de escola, que você tinha que fazer uma música, tocar alguma coisa ou dançar. Não deixa o melhor do melhor apresentador pro começo, senão vai queimar todo mundo. Mas eu tenho uma dica aqui. Vai lá. Eu tenho uma dica de filme. Eu ia falar do Moneyball, mas o Moneyball tem 100 milhões de visualizações já, porque a gente falou tanto do Moneyball, mas eu não vou falar dele aqui. Vou pular, mas enfim, é um filme que fala bastante sobre dados, então acho que é bem interessante, mas a gente falou bastante de Moneyball nos últimos episódios. Eu ia trazer o Jogo da Imitação. Que roubou o meu. Excelente filme. Ai, rapaz. É um filme da Segunda Guerra Mundial, né? Que o protagonista ele faz parte de uma equipe para decodificar toda a complexidade de criptografia, né? Usada pelos nazistas durante a guerra. Então vai falar um pouco bastante sobre o que os profissionais de dados enfrentam hoje, que é a questão de tentativa e erro, né, para conseguir chegar no resultado esperado. Acho que deve ter muito dessa questão de bater a cabeça na porta, voltar, pensar e falar, vamos tentar de novo. Então fala um pouco dessa resiliência, né, que eu imagino que a gente tem que ter nesse mundo de dados, né. Então também o custos de inovação, né, e o limite da paciência, né, que as pessoas devem esperar, né. Então todo esse trabalho que é feito para ter a maturidade dos dados exige bastante inovação e também um pouco de paciência, porque eu imagino que não deve ser fácil fazer essa conversa
esse trabalho de formiguinha, né? Porque são pequenos passos para algo muito mais grandioso. Então fica aí o Jogo da Imitação, é um baita filme, ele é bem legal. Fica aí minha sugestão de hoje. Desculpa aí, Chabão, roubei tudo. Eu adoro esse filme, mas vocês sabem que esse filme aí, ele dá muito valor pro Turing, mas ele esquece de avisar que quem decifrou, quem quebrou o código, na verdade, não foi o Turing, né? Foram 2 suecos que fizeram, eu não lembro agora os nomes, só tô lembrando de cabeça como é que era a história, mas eram 2 suecos que eles decifraram. O Turing só colocou dentro do que chamaram de máquina de Turing, que foi o primeiro, entre aspas, computador. Também não foi o primeiro foi um TIAR, mas aí ia entrar em detalhe demais. Segue aí, Chaveira. Cara, não o justiceiro, hein? Caraca, bicho. Aqui não é o nosso podcast Muita Treta, hein, Carlão? Não tô colocando treta, só tô justificando. Vamos lá, vou cair num que já é clássico já há anos, né? Que fala muito de dado, trabalha com a cabeça do ser humano, que é a trilogia Matrix. Acho que é bem interessante. Acho que são Pegou poucas a terceira vez que entrega a sua idade no episódio. Não, molecada nem sabe o que é Matrix. Só agora, né? Agora vai sair o 4, mas sai o jogo. Mas tem um livrinho também, um livrinho nerd, sempre trago filme, né? Um livrinho nerd também que... Aí nesse caso é para mostrar o quanto uma quantidade de dado pode fazer com que o público ame uma obra. Ele é filme e ele é livro, né? Jogador número 1, né? Ele é um livro cheio de referências da cultura pop. Sim. E ele foi escrito ali pelo Ernest Cline e foi gravado pelo diretor Spielberg. Então vale a pena dar uma assistida ali. Você vai assistir o filme procurando 1 milhão de referências, né? Tá certo que as referências do filme estão muito mais para as gerações novas, não para mim, mas no livro é bem interessante você entender como que uma pessoa que foi ali, escreveu e trabalhou com um dado que está aí na cultura popular para trazer um grande livro aí, um best-seller. Boa. A lista é grande, mas a lista é repetida, né? Eu já falei do storytelling de dados, né? O storytelling com dados de Coyle Nussbaumer, né? No passado. Esse é um livro legalzinho, ele tem bastante exemplo, então fica fácil de ver como que o cara usou os dados para fazer alguns tipos de análises, né? Como que saiu criando o storytelling. Também de série, eu já citei aquela Era dos Dados que tem no Netflix. O primeiro episódio tem 43 minutos e é sobre poeira. Então, assim, resistam ao primeiro episódio, que é muito maçante, que depois fica melhor, tá? A primeira realmente é mais difícil. E vou comentar sobre um que, na verdade, eu estava trabalhando aqui com ele, que é o R para Data Science, né? O R é um programinha que você baixa, que você consegue fazer pequenas análises de dados com eles, pequenas e grandes, né? Dá para fazer bastante coisa com R. Então, para quem puder, o R é fácil de baixar, você acha na internet fácil, que nem comentou o Marcelão, né? Se você quiser pegar e começar a trabalhar com os dados, né, tem essa ajudinha aí que você pode, com esse livro aí, você pode conseguir trabalhar também com um pouco mais de facilidade. Uma dica, Carlão, para quem for começar com R, não desista na primeira semana, tudo vai dar certo. Exato. Boa. Vai lá, Pioco. Não, é isso aí, muito bom, excelente papo. Ter a mesa cheia aí, cinco cabeças pensantes aí falando sobre dados. A gente espera que todos tenham gostado. Bom estar de volta também, conversando com todo mundo. Acho que a gente vai ficando por aqui. Aí teve muita referência a outros podcasts, então você que está aí com a gente ouvindo até agora, pegou algumas referências aí, o Capel ligadaço com os episódios que tem relação com esse assunto que a gente falou, então dá uma passadinha lá, ouve também. E obviamente, né, se você está ali no seu navegador, seu agregador, na verdade, de podcast, dá um subscribe lá só para ser notificado quando cada um desses conteúdos forem entregues, né? Quando a gente publica aí com uma boa frequência e esse conteúdo é para vocês, né? Para você que está aqui ouvindo, é um conteúdo educativo, informativo e divertido também, né? A gente se diverte aqui com os papos que a gente tem. Mas enfim, seguimos aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Capa, por estarem aqui conosco hoje.
o Chabão e Carlão também pela parceria de sempre. Seguimos em frente aí. Mantenham-se saudáveis e com sanidade. E até o próximo Papo Sem Ruptura. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.